Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre desempenho, acessibilidade, práticas recomendadas e SEO dentro de um projeto feito no Framer, tá? Para ele ficar aí explodindo aí de senha aí de nota dentro do projeto, vou mostrar para vocês como é que funciona para a gente fazer isso dentro do Framer, tá? Então, se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever também no canal, tá? Tem muita gente que assiste o vídeo aí e não está inscrito, então se inscreve aí. Já pega seu cafezinho aqui, ó, e vamos lá para esse vídeo, fechou? Então vamos nessa. Bom, primeiramente, pessoal, já para começar assim, sabe? Existe esse painel aqui da direita, que é o painel em que a gente faz esses testes de desempenho e tal, de performance. E como que eu faço para acessar esse painel, tá? Já o jeito correto é você acessar a página dentro do navegador numa aba anônima. Por quê? Geralmente você está usando ali, ou pode ser ou não que você tenha um complemento, uma extensão instalada no navegador, e o que pode aí acarretar um pouco no desempenho e nessa questão ali da nota. Então, o importante é você fazer, digamos assim, pegar esse relatório de uma forma mais limpa, sabe? Sem nada ali. Então, por isso que abrindo no navegador não vai ter cache ali, abrindo numa aba anônima. Isso aqui vai ajudar pra caramba, tá? E aí, você vai abrir a página, ela vai estar assim. Você vai vir aqui nos três pontinhos, mais ferramentas e ferramentas do desenvolvedor. E tem um atalho aqui também para você acessar. Aí, feito isso, ele vai abrir essa janelinha. Pode ser que ela esteja aberta assim ou de outras formas. Aqui você consegue, ó, escolher o layout que você quiser. Eu deixo assim, geralmente, para ficar mais fácil de ver a página e ver aqui do lado. E aí, para fazer o teste, nós vamos selecionar essa opção aqui, ó, navegação padrão. Aí aqui pode ser que tenha uma opção de web app, app progressivo, alguma coisa nesse sentido, que é o último item aqui, antes do SEO. Esses quatro você deixa habilitado, e aí, dependendo da versão do seu navegador, pode ser que tenham aqui, você desmarca essa opção. E vamos começar aqui pelo computador, tá? Vamos fazer aqui um teste agora, ao vivo. Vamos ver aqui se eu não estou falhando aqui nesse teste, tá? Mas pode ser que dê uma diferencinha. Vamos lá. Torcer aí para chegar no 100. Aí, ó, chegou no 100, tá? Sem hack nenhum. E, bom, mas aqui eu estou mostrando para vocês o 100. Nossa, o 100 seria essencial se a gente sempre conseguisse chegar nele, mas geralmente nem sempre é possível, tá? Isso depende de vários fatores. Depende muito do qual navegador você está acessando. Se você estiver usando um Arc, por exemplo, talvez seja um pouquinho diferente. Se estiver usando Chrome, como eu falei, se estiver numa guia normal também, isso tudo vai variar muito aí de como você está fazendo esse teste, tá? E é interessante lembrar que do 90 até o 100 é uma nota boa. Então, se tiver com 90 aqui, já está ótimo. 91, 2, 3, assim por diante. O que não pode é ficar aqui no 49, no 50, até o 89, que isso aí já se torna um pouco ruim aí para o projeto, tá? Mas aqui dentro, se você quiser se aprofundar um pouco mais, também tem todas essas informações, o tempo que demora para printar, digamos assim, o primeiro conteúdo da página, o maior conteúdo exibido, enfim, tem todas as informações aqui se você quiser se aprofundar, tá? Recomendo, inclusive, você dar uma lida. Eu não vou entrar tanto no detalhe aqui, vou só dar uma passada por cima, porque é interessante que você tenha o domínio sobre essas coisas aqui, né? Um vídeo aqui acaba ficando muita coisa para comentar. Mas aqui, ó, tem algumas coisas interessantes falando sobre desempenho que a gente não consegue muito trabalhar por conta de ser uma ferramenta no code, tá? Então isso tem em todas as ferramentas no code, Webflow, WordPress, enfim, Wix, todas elas têm. É como se elas tivessem, digamos assim, elas estão carregando uma coisa junto com o site, sabe? Porque assim, você pensa comigo, é fácil você ir lá no Framer, puxar e arrastar uma coisinha ou outra, né? Então você tem ali a interface do Framer dentro desse projeto. É um ponto, digamos assim, que vem junto com o site, isso pode ser no Webflow e outras ferramentas também, que acabam, né? Você não consegue ter o controle. Por exemplo, uma coisa aqui ó, seria esse div, framer e tal coisa, né? Esses nomes, digamos assim, de seções, estilos, é uma coisa que você não consegue trabalhar. Então, é uma coisa que você não tem domínio. Se você estivesse fazendo o código 100%,
subindo o site no código HTML, CSS, JavaScript, você conseguiria fazer essas coisas manualmente, né? Deixar o nome correto aqui do que você quer para cada div, enfim. Mas aqui o Framer não te dá essa opção porque eles fazem isso automaticamente. Então, por isso, né? É fácil puxar e arrastar, mas quem domina ali esses nomes, ó, vou até se eu consigo mostrar para vocês aqui algumas coisas, mas deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui, por exemplo, no texto. Esses nomes aqui, ó, tipo Framer, Styles, coisas assim, é uma coisa que a gente não consegue trabalhar o nome dessa classe. Então, por isso que existe isso carregando junto com o projeto, o que acaba deixando ele um pouquinho mais sujo, digamos assim, tá? Então, voltando aqui, ó, Lighthouse, tá? Eu acho que eu não mostrei para vocês, mas o caminho é justamente isso aqui, ó. Você vem nas setinhas e vai ter uma opção chamada Lighthouse, tá? Aqui dentro, beleza? E aí aqui, veja que ele dá algumas coisas para fazer. Tem essa questão dos scripts também, que é do próprio Framer, mas os scripts aqui a gente pode entender de duas formas, que seriam essas questões do Framer em si, para ele poder rodar a página. E tem scripts que você coloca como, por exemplo, Tag Manager do Google ou Pixel do Facebook, que também podem acarretar no desempenho, né? Ou um Hotjar da vida também, se você está analisando o site, ele vai rodar esse script, esse plugin, essas coisas aqui que estão dentro dessa página, e aí sim ele vai interpretar o que tem nessa página. Então, isso pode influenciar um pouco, tá? Imagens no geral, tem até a ferramenta aqui que eu uso muito, que é o nosso Tiny PNG. O que ele faz? Ele comprime a imagem e e você consegue convertê-la para WebP, que é um formato que é mais leve que o PNG e ele é otimizado para vários navegadores e para a web em geral. Além disso, o Framer também converte essas imagens para AVIF também, que é um outro formato que também é menor, ele tem um tamanho menor, e aí é o que acaba deixando o site mais rápido. Mas muitas coisas o Framer também tem feito para deixar o site mais rápido. Então, na própria estrutura deles, eles sempre estão mexendo nisso. Então, cada vez que você vê, tem uma mudança ou outra ali de performance, tá? Bom, aqui ó, JavaScript não usado, é exatamente isso que eu comentei. Tem coisas aqui que mesmo que você limpe o arquivo, a gente vai entrar no Framer depois, mas mesmo que você deixe ele 100% assim, sem nada assim de sujeira, é só o projeto puro mesmo, ainda vai ter essas coisas aqui que a gente não consegue reduzir muito. E também é uma economia de 70, acho que é kbits, acho que, né? Então não sei se isso é muita coisa, mas enfim. E aí aqui é o DOM excessivo, essas coisas que a gente também não consegue mexer, enfim. Tem bastante coisa aqui que não tem como. Agora, a acessibilidade, no geral, a gente consegue trabalhar a questão de contraste, também se a página, a linguagem da página, se alguns lugares estão usando um area label, enfim, a gente vai ver isso também um pouco depois. E aí, práticas recomendadas, se você está usando ali as tags HTML corretamente, SEO, mesma coisa, beleza? Então vamos aqui entender um pouco mais agora, e é legal também, né? Eu gosto de mostrar que nem sempre, né, você olha assim, no desktop tá legal, mas às vezes no móvel pode ser que não esteja tão legal, tá? Então você precisa otimizar também o móvel, que seria o nosso responsivo, né? Abrindo pelo celular. Aqui, ó, por exemplo, né? Não vou dizer que tá perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas olha, aqui ele já tem esse total blocking time aqui, né? Que é meio que ele soma esses dois aqui e aí ele tem um tempo ali de duração de cada tarefa. Isso aqui tu pode reduzir, tirando um pouco de animação da página. Até se você for olhar aqui, ó, se eu abro ela assim, já no topo ela tem algumas animações, algumas interaçõezinhas. Dá pra gente diminuir, dá pra gente mexer nisso, tá? Mas tem muita coisa aqui interessante pra gente fazer. Mas no geral, assim, fica um desempenho bom também. Se você arrumar no desktop, geralmente no mobile também vai ficar bom. Beleza? Então agora, depois de 10 minutos de aula, a gente entra aqui no Framer para falar um pouco disso na prática, tá? Esse projeto, veja aqui interessante a gente focar muito na estrutura dele, tá? Deixa eu até diminuir aqui tudo que tem aqui que não faz parte essencialmente aqui do projeto e vamos focar só no desktop que é o primary aqui, mas segue também essas coisas para os outros breakpoints, tá? Bom, o que mais importa dentro de um projeto assim feito no Framer é a questão da estrutura dele, tá? Se você for trabalhar, não sei se você já conhece o Webflow, por exemplo, ou já teve uma experiência, enfim, no Webflow, quando você insere digamos assim, uma div lá, você tem algumas opções. Você pode inserir uma section,
um container, uma div. Então, isso no começo para mim também era bem confuso, né? Então você já lá você meio que já sobe junto a seção que você vai subir. Se você fosse dar um insert aqui, ó, ele até tem uns sections aqui, mas você já sobe ela com a tag, digamos assim, ali. Ele já vai entender que aquilo é uma div. Você subiu, ele já vai entender que aquilo é um container, enfim. Aqui no Framer a gente não tem esse engessamento, digamos assim. Você sobe do jeito que for, aqui ele vai entender que é um frame, isso aqui. Porém, aí que está o grande esquema do negócio, tá? Existem tipos de sessões ou pedacinhos aqui do site que eles precisam ser nomeados, mesmo que você, né, vai rodar um navegador normal, mas isso aqui vai ajudar muito na questão ali das boas práticas, enfim, tá? Que é você usar aqui ó, no acessibilidade, inclusive também ajuda na acessibilidade, a tag, tá? Então veja aqui ó, no topo do site eu tenho o header, e aí aqui se tivesse uns links eu poderia chamar de nave também, que é quando você tem aqueles âncoras dentro da página. E aí você tem é interessante colocar a tag aqui, tá? Para melhorar ainda mais a tua pontuação lá. Na sequência, isso aqui é uma coisa que a gente não explora tanto no Figma. Seria até interessante já, quando cria lá um projeto usando um auto layout, colocar uma caixa que engloba todo o conteúdo do site como um main, tá? O main nada mais é do que o conteúdo principal da página. Então, por isso que ele usa aqui a tag main, beleza? Dentro de cada uma dessas stacks aqui, né? Cada uma dessas coisinhas aqui de dentro, nós temos as nossas seções. Então aqui ó, o Hero é uma seção, o Testimonials é outra seção e assim por diante, tá? Então ó, você vai separando aqui por section e também você vai mostrando ali para o navegador, então isso aqui é uma seção, isso aqui também é uma outra seção e assim por diante, tá? Alguns componentes não te dão essa opção, porque no caso aqui eu estou usando o ticker que é do próprio Framer, então ele nem me dá a opção de eu colocar aqui um accessibility, tá? Mas ó, você pode ter ideia aqui de todos os lugares onde são usadas essas seções, beleza? E mais um ponto interessante, que às vezes as pessoas podem acabar tendo alguns problemas, tá? É a questão dos botões. Os botões, tá? Por quê? Aqui, em todos esses casos, são botões realmente que levam para algum link e todo no HTML, tudo que leva para um link, ou tudo que tem um link vinculado, no caso do botão aqui, ó, tem um link to, a tag ele vai automaticamente travar isso aqui para você num A. Um A é um link, tá? Então A abre e fecha lá as barrinhas lá, você coloca o link ali no meio, certo? Isso lá no HTML. É interessante também deixar aqui no area label um button, porque assim para os leitores de tela fica mais fácil de interpretar que isso aqui é um botão, até porque dependendo do caso, esse botão ele não tem um link vinculado a ele. Pode ser, por exemplo, um caso de você tem aqui, mesmo nessa seção, ó, supor que aqui tivesse um plano anual e um plano mensal, são botões, ou pode ser tags. Elas têm um comportamento de clique, mas esse clique não leva para lugar nenhum, ele leva só para uma mudança ali, de anual para mensal, alguma coisa assim. Então, por isso que é importante usar o area label como botão, tá? Outra coisa, e a principal aqui, eu acredito, é você trabalhar a questão dos Hs, tá? Isso aqui eu vou até fazer uma paradinha aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? A parte mais importante aqui dessa questão de performance. Que funciona assim. Quando você cria um estilo, tá? Veja aqui que do lado tem um H1, H2 e tal. Diferentemente de quando você pega alguma coisa lá do Figma, por exemplo, você cria um H1, H2, 3 livremente. Isso ali não está ligado com uma tag do HTML. Ele é só um estilo de texto, basicamente. E aqui, isso aqui está muito vinculado ao HTML, tá? Então, ó, se você tiver um parágrafo, ele vai ser entendido como um texto de corpo. Se você tiver um H, ele vai ser entendido como um título. São coisas diferentes. Então, isso aqui é extremamente importante. É a coisa mais importante que tem nessa aula é isso, tá? Então, tudo que você puder colocar estilo, coloca. Aqui, ó, por exemplo, um caption. Caption não é um título, então é um texto. Você coloca como um parágrafo, porque você não tem outra opção aqui. Por exemplo, um spam, nesse caso aqui. Eu colocaria o spam aqui, tá? Como tag, porque ele não é um parágrafo, digamos assim. Aqui ele continua, é um body, que é um texto de corpo. Aqui já é um H1, então todas as páginas, a página, tá? Então essa página aqui
isso aqui é uma página inteira, tem que ter somente um H1, tá? Não pode ter dois, três H1, porque o H1 é o título daquela página, tá? Então, às vezes, pode acontecer de você ter um texto, por exemplo, aqui, ó, em todas essas outras seções eu estou usando H2, ó, H2, H2, mas aqui eu tenho um texto, aqui inclusive, ó, vamos ver o seguinte, ó, o H2 ele está com 28, mas o preço, às vezes a pessoa, o preço aqui ele está maior, ele está com 32, e às vezes ele pode ser bem maior que isso aqui, né? Às vezes a galera vai lá e exagera, né? Bota tipo, sei lá, 48 aqui. Mas esse texto aqui dos valores, ele não é considerado um texto de H. Ele é um texto grande, mas ele não é um título. Ele é um texto. O texto ali é um valor que está ali, né? Então, por isso que a gente usa nesses casos aqui, ó, a gente usa realmente, inclusive poderia colocar aqui até como span, né? O span seria o que o span, né? Você tem um parágrafo, e aí no meio do parágrafo você quer colocar um estilo, que é basicamente igual tá aqui, ó, ele tem um H2 e aqui tem uma outra cor diferente, ele vai colocar meio que um span ali nessas, eu não me lembro se em título é assim também, mas ele vai colocar uma cor diferente nesse pedacinho. Então, um HTML ele faz essa troca justamente só nesse pedaço, digamos assim, sabe? Que poderia estar como um parágrafo também. Mas o que importa é que você não use isso como um H1, só porque ele é, tipo, sei lá, do mesmo tamanho que o H1 que está aqui, ó, que é 48, ele também é 48, você tem que usar ele como um texto de body, tá? Que é um parágrafo, tá? Para que não ocorra esses problemas de leitura de hierarquia. Porque o que vai acontecer? Se você colocar aqui como um H2, aqui poderia até ser bem menor, poderia ser um H. Poderia não, mas se fosse um H4 aqui, já ia apresentar um erro para você lá na hora da performance lá do site. Por quê? Geralmente, tá dentro de uma section, que eu estou dentro de uma section, você tem que ter o seguinte, um H2. Se você tiver um título abaixo dele, tem que ser um H3. Não tem como ser um H4 depois. Você não pode pular. Tem que ser sempre nessa sequência, H2, H3, H4, 5, 6. Senão vai dar esse problema aqui. Se você quiser pular isso, aí você usa parágrafo, tá? Um estilo de parágrafo e não um estilo de título. Isso é muito importante. Inclusive estourou até aqui porque eu estou usando tô usando o mesmo estilo aqui, ó. Vou até voltar pro 32 como estava antes, tá? Aí, ó, acho que já deu uma diminuidinha, beleza? E boa, pessoal, aqui, lembrando, ó, nem sempre você vai precisar usar como título, você pode usar como um body mesmo, e aí bota um bold aqui para não ter esses problemas, porque isso aqui é H2, aqui tinha que ser um H3, mas às vezes o teu H3 é um pouco maior, é um pouco menor ou maior que isso aqui, enfim, tem que estudar muito bem a estrutura do site que tu tá fazendo, tá? E bem, contraste também é extremamente importante, tá? Algumas coisas do Framer acontecem mesmo. Por exemplo, ó, eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó, se eu tivesse uma máscara aqui, ó, vamos ver se ele vai acusar, porque, claro, né, antes de fazer a aula aqui eu fiz um testezinho, né? Mas eu vou colocar uma máscara aqui, ó. Colocar uma máscara para ver se vai dar o mesmo problema de antes. Porque isso aqui, a ideia é que ele fosse sumindo, né? Vou até dar um publish aqui, ó. Update. E se esse vídeo aqui ficar muito longo, ou se ele ficar faltando alguma coisa, a gente faz também uma parte 2, tá, galera? Vou botar aqui large e boa. Vou fazer mais um teste aqui no computador. Ó, vejam que ele está sumindo aqui o texto por causa da máscara. Agora vamos ver se ele vai acusar o erro aqui de contraste. Vamos ver. Que antes, quando eu fiz o teste, ele deu esse erro. Pior que não deu esse erro agora. Então acho que era outro bug. Mas enfim. O que pode acontecer, às vezes ele está fazendo a leitura aqui e aí ele pegar um pedacinho do texto exatamente quando está apagando, assim. Então, aí realmente vai dar um bug ali de acessibilidade, tá? Um bug não, um errinho de acessibilidade. Mas no geral, galera, é essa estrutura que você tem que seguir, tá? Colocar aqui sempre o section dentro das seções que você tem no site. Em cima das sections, um main. Além aqui em cima tem um header e aí você tem que ter também o quê? Um footer, né? Então você tem que ter um footer também, o footer já vem aqui, você tem que colocar o footer aqui. Esses outros aqui eu não vou entrar muito no detalhe, porque
No geral mesmo, a gente quase não usa, tá? Talvez o article aqui para blogs, quando você tem um CMS conectado, é interessante usar um card, o article para tag HTML, tá? Mas no geral aqui tem questão de listagem, enfim, tem um nav, quando você tem os links, né? Aquele link de âncora, enfim, aí você consegue ir tagueando aqui, beleza? E boa, galera. Mais um detalhe interessante dentro dessa questão de performance é você vir aqui, ó, site settings geral, colocar a linguagem do site sempre, tá? Aqui também, né, colocar com isso aqui é base, não vai afetar muito lá nada, na verdade, na performance, mas é interessante deixar ele sempre bonitinho. Mas isso aqui é o que realmente vai dar o que vai pesar um pouco mais assim no teu site, que é a questão de quanto de script você está colocando aqui dentro do head e do body também, tá? Então, dependendo da quantidade de coisas aqui, pode ser que realmente fique muita coisa, né? Para o site mesmo carregar. Isso aqui acontece com qualquer site, seja feito no código, feito no Webflow, no WordPress, enfim. Sempre que você tiver um script, alguma coisa ali personalizado, ele vai dar algum probleminha de performance. Performance, tá? E bom, pessoal, nesse vídeo sobre questões de performance, acessibilidade e boas práticas, é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, manda aqui que a gente pode até fazer uma parte 2. E deixo aí também para vocês esse projeto, para vocês darem uma olhada, ver se está tudo ok também. E qualquer dúvida, manda aí, a gente vai respondendo. Beleza? Fechou? Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo.